Sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Imunologia da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou a professora Lívia Pugliese e ao longo deste semestre nós vamos juntos estudar esse universo complexo e fascinante que é a imunologia. Essa é a nossa primeira aula. O objetivo de aprendizado desta aula é a gente conhecer, de forma resumida, alguns eventos que foram importantes na história da imunologia. Então vamos dar início à compreensão da imunologia, fazendo uma breve viagem no tempo para encontrarmos a origem do termo imunologia. E viajamos até o Império Romano, onde o termo imunes era utilizado para se referir à isenção de taxas, de impostos, que os senadores romanos tinham. Então, a origem do termo imunologia vem do latim immunis, e estava originalmente associado a um privilégio socioeconômico dos senadores. Os primeiros relatos do termo imune ser utilizado com relação à possibilidade de ficar protegido contra uma determinada doença, após já ter sido acometido por essa doença uma primeira vez, datam do período da Guerra do Peloponeso. O historiador Tucídides acompanhou os eventos da guerra e os relatou em seu livro A História da Guerra do Peloponeso. No segundo ano da guerra, em 430 a.C., eclodiu uma epidemia, que ficou conhecida como peste ateniense. Essa epidemia devastou a cidade de Atenas. Estima-se que tenha levado a óbito cerca de um quarto da população da cidade. Tucídides teve então a oportunidade de acompanhar o desenrolar da epidemia e relatou de forma detalhada os eventos em seu livro, sendo este o primeiro registro de uma descrição clínico-epidemiológica de uma doença infecciosa. É neste trecho do livro História da Guerra do Peloponeso que Tucídides relata que os que se recuperavam da peste ateniense ficavam protegidos de adoecerem novamente, no trecho, pois o mesmo homem nunca foi atacado duas vezes, nunca, pelo menos fatalmente. E, portanto, os que se recuperavam passavam a cuidar dos enfermos. Foi a partir daí que o termo imune passou a ser usado com essa conotação de proteção contra a nova ocorrência por uma mesma doença infecciosa. Agora que entendemos a origem do nome imunologia e o conceito de imunidade a uma infecção, vamos conversar sobre uma outra doença infecciosa que tem enorme importância na história da imunologia, a varíola. A varíola acometeu a humanidade por milhares de anos, em diferentes surtos epidemiológicos. Há evidências de múmias com mais de 3.000 anos, como a do faraó Ramsés V, que está sendo mostrada nessa imagem, com lesões que se assemelham à varíola, como essas aqui, presentes no seu rosto. Em cada uma dessas ondas epidemiológicas, de surtos de varíola, ocorria um grande número de óbitos, uma vez que a mortalidade da varíola chegava a 30%. Somente no século XX, estima-se que 300 milhões de pessoas morreram de varíola no mundo. Há evidências históricas também que a população usava da observação de eventos, a comumente chamada sabedoria popular, para promover uma forma de imunização contra a varíola. É o que vemos nessa ilustração. Era utilizado material proveniente de feridas já parcialmente cicatrizadas, de pacientes com varíola. Guardava-se este material das pústulas por um período, para somente depois inocular indivíduos sadios, na tentativa de torná-los protegidos contra a varíola. Esta técnica era conhecida como variolação e era muito utilizada no Oriente. Os indivíduos variolados apresentavam alguns sintomas da varíola, como febre e até mesmo pústulas, mas de uma forma branda, e se recuperavam, ficando assim imunes a uma nova infecção que poderia ser mais grave. A variolação era uma técnica baseada em observação. Não havia conhecimento ainda nesta época sobre a existência dos micro-organismos. O microscópio ainda não havia sido descoberto. Nem tampouco se tinha conhecimento sobre a relação de causalidade entre micro-organismos e doenças, o que somente foi estabelecido com os postulados de Cook em 1861. Portanto, não se sabia que a varíola era causada por um vírus, não se sabia que poderia haver partículas virais nas feridas parcialmente cicatrizadas dos pacientes. E não se sabia que guardar esse material da pústula por um período de tempo poderia levar à inativação do vírus. Mas por observação e experimentação na forma de tentativa e erro, já se conhecia uma forma, a variolação, de conferir imunidade contra a doença. Em 1721, uma aristocrata inglesa chamada Lady Mary Montagu levou a técnica da variolação, até então restrita ao Oriente, para a Europa. Montagu era esposa do embaixador inglês na Turquia
e, sendo ela uma pessoa muito observadora e perspicaz, aprendeu a técnica da variolação durante a sua viagem para Constantinopla. Ela então promoveu a variolação de seus próprios filhos e convenceu médicos ingleses a realizarem a técnica. Porém, a prática da variolação, embora já conhecida até mesmo no Ocidente, não era completamente aceita e ela então era restrita e esporádica. Muitas pessoas tinham medo da prática, pois um percentual pequeno de pessoas varioladas desenvolvia a mortal varíola. E a variolação era também algo que vinha do uso popular, da sabedoria popular, sem ter um embasamento científico. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner realizaria um experimento que ficou conhecido como vacinação e que mudaria a história da humanidade. Jenner era um médico do campo. Ficou intrigado com o fato de que as mulheres que ordenhavam leite não apresentavam sintomas quando eram varioladas. Não tinham febre nem apresentavam pústulas, como a maioria das pessoas. Inclusive, observar essas manifestações, febre, prostração, pequenas pústulas, era usado pelos médicos como um marco de que a variolação tinha sido adequadamente executada. Mas, intrigantemente, as ordenhadoras não apresentavam esses sintomas e também não havia muitos casos de varíola entre elas. Era muito comum que as ordenhadoras apresentassem lesões nas suas mãos e braços, provenientes de contágio de uma doença que acometia o gado. Essa doença que acometia o gado produzia lesões semelhantes às lesões da varíola humana, mas não era a mesma doença. A doença humana era a varíola, bastante mortal, e que em inglês recebia o nome de smallpox. A doença do gado tinha pústulas semelhantes à da varíola humana, mas era uma doença bem mais branda, e ela era chamada de cowpox, lembrando-se que em inglês, cow significa vaca. As ordenhadeiras apresentavam, portanto, lesões de cowpox em suas mãos e braços. Jenner então hipotetizou que, de alguma forma, o fato de elas terem sido acometidas por cowpox protegia as ordenhadeiras da varíola humana. E para comprovar a sua hipótese, Jenner realizou um polêmico experimento, inoculando material de pústulas de feridas de cowpox do braço de uma ordenhadeira chamada Sarah Nelmes, numa criança de 8 anos de idade, James Phipps, que era filho do seu jardineiro. Após alguns dias da inoculação da pústula de cowpox no braço da criança, Jenner inoculou na criança material proveniente de pústula fresca de varíola, mas a criança não desenvolveu a varíola. O experimento de Jenner ficou conhecido como vacinação, derivado da palavra em latim vacinus, que significa derivado de vaca. A comunidade científica de início não aceitou facilmente o experimento de Edward Jenner, e então ele dedicou toda a sua vida a convencer a comunidade médica e científica da sua descoberta, e posteriormente a tornar a vacinação uma prática amplamente difundida. Por seus feitos, ele é constantemente chamado de pai da imunologia. A origem da vacina se baseia em observação e experimentação científica, mas somente muito posteriormente na história da ciência se veio a compreender exatamente os eventos celulares e moleculares associados à vacinação. Na época em que Jenner desenvolveu a vacina para a varíola, não se sabia que as doenças cowpox e smallpox eram provocadas por vírus, e muito menos que esses vírus são de uma mesma família, a família Orthopoxis. Não se tinha consciência de que, por fazerem parte da mesma família, esses vírus teriam bastante similaridade nas suas estruturas proteicas. Não se tinha conhecimento profundo também sobre os leucócitos, as nossas células de defesa. Não se sabia nada sobre o funcionamento do sistema imune. Hoje sabemos que, ao inocular cowpox em James Phipps, se promoveu um estímulo para que o seu sistema imune montasse uma resposta de defesa contra o cowpox, o vírus que causava a doença na vaca. E pelo fato do smallpox, o vírus causador da varíola, a doença dos seres humanos, ser estruturalmente muito semelhante ao cowpox, essa resposta imune que foi montada contra o cowpox era também eficaz contra o smallpox. Tão eficaz que até mesmo prevenia a manifestação da doença. Mas era final do século XVIII, e as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas por maus espíritos. Houve muita resistência popular à prática da vacinação. Esta imagem é de 1802 e retrata o medo da população de ser vacinada e de adquirir com isso anatomia bovina.
Houve também resistência por questões religiosas, pois se acreditava que o homem era o único animal feito à semelhança de Deus e que, portanto, não se deveria colocar no corpo do homem material de origem de animais considerados, na época, entre aspas, inferiores, de um ponto de vista religioso. É importante ressaltar também que o advento da vacina é anterior a conhecimento sobre práticas microbiológicas e o conhecimento da antisepsia. Então, as primeiras vacinações e as primeiras produções de inóculos para a vacinação foram realizadas em condições de baixa higiene e sem controle antisséptico, o que acarretou em casos de infecções e óbitos após vacinação. Assim, fomentados pelo medo e pelos efeitos adversos, do ato vacinal, nascem, juntamente com o advento da vacina, os primeiros movimentos anti-vacina. Foi então necessário tempo, desenvolvimento científico e desenvolvimento da capacidade tecnológica da nascente indústria farmacêutica, para que então se chegasse à produção em larga escala e com rigorosos critérios de segurança de uma vacina contra a varíola que possibilitasse o planejamento da vacinação em escala populacional. No final do século XIX, foi desenvolvida a Dryvax, a primeira vacina produzida de forma controlada e padronizada por uma empresa chamada American Home Products. A vacinação contra a varíola começa então a ser realizada de forma mais ampla em diferentes países. Nessa imagem nós estamos vendo a vacinação contra a varíola em 1946 nos Estados Unidos e em 1963 aqui no Brasil. E em 1967, a Organização Mundial da Saúde dá início ao seu Programa de Erradicação da Varíola, que estimava a necessidade de que cada país vacinasse ao menos 80% da sua população para se conseguir erradicar a doença no mundo. Este gráfico mostra a expressiva queda no número de países com casos de varíola após o início do Programa da Erradicação da Varíola em 1967. Em 1980, a OMS declarou que a varíola estava erradicada. O imenso esforço científico e financeiro e a franca adesão ao Programa de Erradicação da Varíola trouxe sucesso nessa empreitada, e a varíola foi a primeira doença infecciosa erradicada pelo homem. Infelizmente, embora tenhamos tido enorme sucesso em redução de ocorrência de outras doenças infecciosas mediante vacinação, como, por exemplo, sarampo e poliomielite, ainda não houve a plena erradicação dessas doenças. Fatores como o aumento da população mundial, maior complexidade dos calendários vacinais e aumento de grupos que se negam a vacinar, grupos anti-vacina, contribuem para isso. Aqui na disciplina Imunologia da Universidade do Estado da Bahia, você irá aprender os princípios de funcionamento do sistema imune e assim compreenderá de forma mais aprofundada os princípios vacinais. Nós não devemos ser nem anti nem pró-vacina. E sim, nós devemos ter conhecimento suficiente para saber analisar as evidências científicas. As vacinas, assim como diversos outros agentes terapêuticos e ou profiláticos, têm o seu efeito benéfico. No caso da vacina, o efeito de prevenir uma infecção ou prevenir uma doença. Mas também podem apresentar alguns efeitos adversos. Uma boa vacina deve ser eficaz e, ao mesmo tempo, segura, e os seus benefícios populacionais devem ser maiores que os riscos. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estima que as vacinas previnem 2 a 3 milhões de mortes por ano. Nós devemos ter empatia também pelas pessoas que se recusam a vacinar ou que se recusam a vacinar seus filhos. Lembrando que empatia não é concordância, mas sim a capacidade de reconhecer as necessidades do outro. Em geral, essas pessoas são movidas pela necessidade de preservação da sua própria saúde e de seus familiares. Elas têm receio dos eventos adversos que muitas vezes são, na verdade, raros ou nem mesmo reais. Se lembre sempre que seu papel como profissional da área da saúde não é julgar, mas sim acolher e informar sobre os verdadeiros riscos e benefícios das vacinas, para que o paciente possa tomar uma decisão consciente. Agora vamos testar os seus conhecimentos aprendidos? A pergunta é: a variolação e a vacinação são sinônimos? Verdadeiro ou falso? Então, já pensou? Já tomou a sua decisão? A resposta é falsa. Vamos entender? Bom, tanto variolação quanto vacinação têm o objetivo de imunizar contra a varíola. Porém, na variolação se utilizava pústula de paciente de varíola, portanto havia partícula viral do smallpox e um certo risco de desenvolvimento da doença. Já na vacinação, era utilizado material de pústula de um ser humano acometido pela doença cowpox, que
também é chamado de varíola bovina. Sendo assim, existia proteção, mas não existia um risco da pessoa vir a adquirir varíola. Bom, assim chegamos ao final desta aula. Uma boa estratégia de aprendizado é você agora pegar uma folha de papel, uma caneta, marcar 1 minuto no seu relógio e escrever durante esse período, durante esse tempo, com as suas próprias palavras, quais foram seus aprendizados nesta aula. Esta técnica é uma metodologia ativa que se chama One Minute Paper. Seria mais ou menos traduzido como resumo em 1 minuto. E ela pode te ajudar a ter um aprendizado mais significativo na retenção das informações. Então, eu sugiro que você faça o seu One Minute Paper e até a próxima aula.